Completando a história dos ossos, vou trazer hoje os ossos curtos. Ossos curtos são aqueles do carpo, são esses ossinhos aqui do carpo e do tarso, lá no pé. Então a gente tem aqui o carpo e o metacarpo. O metacarpo é osso longo, assim como as falanges. Mas o carpo, que é esse conjuntinho de ossos aqui, que são mais redondinhos, são vários ossinhos que temos aqui, tanto na mão quanto no pé, são os ossos curtos, além da patela, que também é um osso curto. A patela é um osso sesamoide, mas entra aí na categoria dos ossos curtos. Então, esses ossos curtos nos auxiliam na concretização e qualificação. Então, vem toda a elaboração, a gente já falou dos ossos planos, dos ossos longos, e na hora de concretizar, de finalizar, de qualificar, aprimorar, são os ossos curtos do corpo que fazem que tem essa função, né? Que vibram esse movimento na estruturação do nosso comportamento de qualificação. Então, eles ajudam a gente a fazer com presença e com sentido. E aquele sentido de autolocalização. Para eu conseguir dar sentido, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo? Como eu quero fazer? A qualificação de tudo isso que eu planejei, que é a minha característica, que é o meu jeito lá do osso plano, né? E aí, na hora de aprimorar e de concretizar de uma forma que me satisfaça, que me agrade, que me seja motivante, com presença. Então, por isso que eu preciso de presença. Então, quando a gente começa a realizar muito no automático, sem presença, sem um sentido, né? Eu faço de qualquer jeito, eu não preciso de aprimorar, eu nem vejo o que fiz, eu nem sei se faz sentido fazer. E aí, quando é o osso curto nas mãos, é nessa ação, nessa construção, nessa realização. Quando é o osso curto lá nos pés, do tarso, é nesse caminhar, nesses projetos de vida. Então, é aquele aprimoramento final, a mão na massa, como dizemos, né? Isso garante saúde hepática, né? O fígado nos auxilia nessa autolocalização, nessa assertividade. Então, o corpo todo ele está trabalhando junto, a gente fica aqui didaticamente separando e falando coisas assim encaixotadas, específicas de cada parte, mas o corpo como um todo está fazendo esse trabalho. Então, o fígado que trabalha essa nossa assertividade, a autolocalização, os projetos de vida, estão diretamente relacionados com os ossos curtos. O osso curto já lá no joelho, que é a patela, ela faz a coisa da importância, do valor. Ela traz esse sentido de autovalorização. Eu, da importância, dar valor
no caso ali do membro inferior, né? Aos meus projetos, ao meu jeito de ser. Então, a patela trabalha com essa autoqualificação, empoderamento, é um osso curto. Outras áreas relacionadas ou outros segmentos são veias, né? Então vasos de superfície, nossas varizes, por exemplo. Então, como o osso curto ele dá essa presença, esse sentido, se faz sentido, eu quero aprimorar, eu quero concluir, eu quero completar, eu quero concretizar, finalizar. E as veias cuidam dessa fluência, né? Circula o sangue e traz essa fluência do movimento. Então, quando a gente começa a não concretizar, largar no meio do caminho, não querer esse aprimoramento, essa finalização, eu vou fazendo esses vasinhos de superfície, que são as varizes, essas bem fininhas até as mais graves, né? Dependendo da importância daquilo para cada um. E o couro cabeludo também está relacionado. O couro cabeludo processam nossos potenciais que estão relacionados ou são gerenciados lá no rim, né? Pelo parênquima renal. Então, cada potencial, habilidade está sendo trabalhada, processada lá nos nossos rins, né? Na célula lá menorzinha do rim, que são os glomérulos. Se eu estou usando meus potenciais, então eu tenho aqui fluência, eu tenho flexibilidade dos meus ossos. Os ossos curtos, eles não articulam muito, eles não têm mobilidade. Tem uma pequena mobilidade, mas a gente precisa de um espaço ali para esses potenciais circularem. Então, se meus potenciais, minhas habilidades, função lá do rim, né? E o couro cabeludo está diretamente relacionado ao uso dos meus potenciais. Como é que eu estou utilizando esses meus potenciais? Se isso está circulando, eu estou promovendo saúde renal, saúde de veias, principalmente das veias, né? Um sentido de continuidade, de fluência de vida, que é a função do sangue. Estrias e celulites também estão relacionadas a esse uso dos nossos potenciais, ao desenvolvimento, né, desses nossos movimentos e de como estamos utilizando nossos potenciais. Não vou entrar muito aqui no caso das estrias e celulites agora, mas essa autoqualificação é o que dá sentido, é o que faz a gente se mover, é o que faz a gente progredir, dar o passo. Então, para tratar esses ossos curtos é muito importante, assim como tratar veias, assim como tratar sistema urinário, principalmente os rins, essa presença, essa é via de mão dupla, né? A ordem dos fatores não altera o resultado ou altera o resultado, então eu posso ir por uma via ou outra. O comportamento ou a estrutura física são corpos que estão aí interligados, interagindo
e integrados nessa construção dessa nossa qualificação, concretização, autoaprimoramento, motivação, porque isso cada coisa que a gente conclui, que a gente completa, concretiza, a gente se expande, a gente avança, a gente se motiva a mais, né? Contudo, esse movimento de aprimoramento precisa de flexibilidade. Não pode ser feito com rigidez, com um caminho só. Por isso, quando a coisa está muito pré-determinada e eu tenho que chegar naquele ponto, eu dificulto esses movimentos de conclusão. Porque eu penso assim, nossa, eu tenho que fazer daquela forma única. A gente se sente obrigado e a gente acaba paralisando, porque se eu não alcançar, se eu não tenho condição de alcançar aquele resultado específico, com aquela cara, com aquele formato, com aquela performance, é melhor eu nem concluir. Então, a gente entra naquele movimento de adiamento, de postergar, de não investir, de não arriscar. Então, para ossos curtos poderem atuar de forma saudável, funcional, a gente precisa flexibilizá-los. Se a coisa está muito rígida, a gente entra num congelamento de ombro, dores, né, aqui. Aliás, em todas as cartilagens, né, as articulações, tem muito a ver com ossos curtos também. Porque a articulação, ela entra naquele questionamento, ela faz o questionamento, porque ela direciona o movimento. E quando a pulsão chega ali na articulação, eu começo a questionar, é isso mesmo? Tá bom? Devo? Não devo? E aí, se eu não tenho flexibilidade para me arriscar, para aceitar, não acertar, concretizar e não dar certo, eu cresço muito, não, melhor não, acho que não tá bom, não vou fazer, não vou concluir porque ainda não tá perfeito. E aí eu vou enrijecendo, eu não me qualifico, eu não completo, eu vou fazendo dores articulares, eu vou congelando principalmente ombro, eu vou criando varizes, né? Eu vou criando problemas lá nos rins, porque eu não estou usando meus potenciais, porque eu não aceito variabilidade de resultados, então eu fico com poucas possibilidades. Aí a gente congela, a gente não se coloca no mundo. Então, é muito importante essa flexibilidade dos ossos curtos. Eu estou me qualificando, sim, e para eu me qualificar, eu preciso experimentar, eu preciso errar, eu preciso fazer uma vez, ver o que deu errado para eu ir aprimorando. Senão, eu fico parado, eu fico num lugar só. Eu não arrisco, eu não melhoro, eu não me desenvolvo porque eu estou rígido num jeito só, num resultado só. Então, eu não valorizo, né? Entra lá o joelho, eu começo a questionar muito o meu valor. Nossa, se eu não conseguisse isso não ficar perfeito,
eu sou péssima, né? Eu sou um fracasso e não considero a qualificação como um processo. Fico focada só no produto final. Vou ter problemas lá no joelho, dores, mil questões ali. Então, o tesão, o ânimo, o sentido é esse autoaprimoramento, essa autoqualificação. Isso nos faz crescer, nos faz avançar, nos faz andar para frente, nos traz vitalidade, nos traz alegria, nos traz sentido. Então, ossos curtos, concretiza, qualifica.